Pai do Senhor, meus irmãos, boa tarde com Jesus. Tudo bem com vocês? Obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos aqui, né? Estar aí na tua casa, onde você estiver, alcançado pelo poder, né, do Senhor, através dessas lives, através dessa ferramenta, dessa tecnologia. Estamos cada vez mais colocando em prática, né, a estratégia que o Senhor tem nos dado ultimamente, durante essas últimas semanas, e fazendo com que o amor de Cristo venha a ser propagado, né, que a palavra do Senhor venha a ser ministrada, alcançando pessoas em lugares que nunca nem fomos, né? Mas estamos chegando aí através da ministração da palavra, através dessa tecnologia, viu? Hoje é dia 5 de abril de 2020, agora 15 horas e 8 minutos, que possamos, né, reservar esse momento para estar adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, que possamos estarmos em espírito, né, que desde manhã, né, que acordamos, aqueles que atenderam o propósito, né, de estar continuando em intercessão, em jejum, né? Hoje foi instituído um jejum nacional, no qual participamos, né? E sabemos que é momento de se unir, né? Sem gerar questionamento, sem gerar especulação, mas fazendo com que a vontade do Senhor ela venha permanecer e fazer com que o povo venha acordar, né? É momento de acordar. Jesus, ele fala em Apocalipse que ele comprou, através do sangue dele, né, ao Pai, pessoas, nações, de línguas diferentes, etnias, cores, tamanho, né? E sabemos que cada um tem que se unir, né, fazer a sua parte, não esperar para o outro, né? Vou esperar para o outro, que o outro vai fazer, eu vou ficar de boa aqui. Não, estamos todos, né, a fazer, todos a buscar a face do Senhor, né? Seja muito bem-vindo vocês que estão entrando agora, né? Pai do Senhor, boa tarde com Jesus. Aí já está com a gente aí o diácono Jonas, lá de São Francisco. Um abraço para todos os irmãos de São Francisco. A Sandra Galter, né? Célia Silva, Deise Roberta, Valéria, Érica, né? E Geice, Roberta e tantos mais, né, que estão entrando aí, para a glória de Deus, e vamos, né, apresentar o nosso culto ao Senhor nesse domingo, né? Hoje é um dia, né, que já nos preparamos, a maioria, todos os domingos, né, cultuar ao Senhor, um dia separado, né, para buscar a face do Eterno. Então, vamos continuar em espírito, em oração, principalmente nesse período tão difícil que estamos passando. Talvez, né, o cansaço, né, de ficar em casa, às vezes até descansando, você está chegando, né, a falta de liberdade, né, o cumprimento de obedecer às autoridades vai, né, nos fadigando, e desejamos, né, fazer o que a gente fazia, sair, né, poder visitar parentes, irmãos, e até você comprar alguma coisa, sair para alguma coisa, para fazer alguma coisa. Temos essa limitação, né? Mas entendemos que estamos
tendo esse ajustamento da parte do Senhor, pôr em prática, né? Correr atrás de muitas coisas que deixamos de fazer, ajustar internamente para que possamos externamente, né, ser agraciados pelo Senhor. Há um mover, né, para podermos buscar esse entendimento interior primeiro, para que depois, exteriormente, a gente venha viver aquilo que ainda não vivemos, né? Muitas coisas vão acontecer de agora para frente. Se prepare, viu, crente? Se prepare, homem de Deus, mulher de Deus, prepare, meu irmão, minha irmã. Muitas coisas nós vamos ver, né? Nós vamos vivenciar, eu tenho certeza, né? E porque cada dia que passa está mais próximo à vinda de Jesus. Então, muitos sinais vão acontecer agora. Muitas coisas vão acontecer agora. Coisas que nunca acontecia, está começando a acontecer. Então, se prepare, se atente. Não ande despercebido. Não andes, né, oscilante. Né? Andes atento tudo que faz. Porque muitas coisas vão acontecer, vocês vão ver. Pode ter certeza. Já estamos vendo, né? Já estamos vendo. Né? Esse dia mal, esse momento mal, mas é só o começo, sabe? Muitas coisas ainda vai acontecer. Vamos analisar, observar muitas coisas. Temos que estar preparados. Estejam preparados, né, para o que está por vir. Né? Para alguns vai ser praga, mas para outros vai ser maravilha, viu? Deus abençoe a vida dos irmãos. Vamos chamar aqui o Armandinho para cantar o corinho aqui, né? Nosso cantor oficial aqui das lives. Semplicemente a tua paz do Senhor Jesus. Mas cantar ele assim, aonde tu, filho? Aonde tu, te filho, de receber a honra e a glória, a força e o poder, a vida eterna e imortal, invisível, mas verá a Ele, ministrando o louvor. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, a vida eterna e imortal, invisível, mas real, a Ele, ministrando o louvor. Coroados a ti, ó Rei Jesus, coroado a ti, ó Rei Jesus, adorando no teu nome e vividos aos teus pés, consagrado em todo nosso ser a ti, consagrado todo nosso ser a ti. Deus seja louvado, muito obrigado, Aleluia. Senhor. Amém. Aleluia. Vou levar mais, tá bom? Amém? Deixa eu- Armandinho, aguardar o resto pro final, né? Que no final vai vir a melhor parte. Só para esquentar as turbinas, meus irmãos, né? Que possamos, nessa tarde de hoje, nos atentar àquilo que o Espírito Santo tem para dizer, né? Ele vai usar da vida da pastora Lígia para trazer uma palavra para o teu coração, viu? Se prepare aí. Seja um missionário digital, ajude a compartilhar, a espalhar esse vídeo, essa ministração, alcance pessoas, que eu tenho certeza que tem muitas pessoas sedento mesmo, precisando ouvir uma palavra,
mas uma palavra, sabe, direcionada, vinda do céu, revelada, aquela palavra rema, né, que a gente chama. Então, assim, é importante estarmos atentos nesse momento e queira para o seu próximo aquilo que você quer para você também, sabe? Você quer proteção, sustento, você quer, né, a graça do Senhor, a paz de Cristo, você quer tudo isso, né? Você quer o renovo do Senhor, você quer ver, né, você quer ter expectativa de vida para o futuro, você quer ter esperança, você quer ter bastante fé. Então, propague esse vídeo, né? Ajude a alcançar essas pessoas para que elas possam também ter. Tá bom, queridos? Fiquem na paz aí, a pastora vai assumir da agora para frente. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Quero dar uma boa tarde, né, aos irmãos que estão chegando na live, pastor Wilson, missionária Lindaura, irmão João, muitos outros, Érica, Sandra, Viviane. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Célia Silva, que Deus possa entrar no nosso coração nessa tarde através da mensagem. Quero também saudar meu primo que está lá na Suíça, o Bruno. Olha, hoje temos aí um participante. Que Deus abençoe, Bruno, que essa mensagem venha te encontrar muito bem e na paz do Senhor, cheio de saúde, né? Que você receba nosso abraço aí no nome do Senhor Jesus. A Sandra também, Sandra Figueiredo, vários irmãos presentes na live hoje. Que Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar os irmãos para abrir a palavra do Senhor no livro de Ezequiel 37. Paz do Senhor, irmão Jonas, Deus abençoe. Boa tarde com Jesus para todos vocês. Deus abençoe os irmãos de São Francisco Xavier, Deus abençoe os irmãos de São Paulo, de Bitinga, né, Santo André. Que Deus abençoe os irmãos de São José dos Campos. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Coloca para mim ali, pastor. Sim. Ezequiel, capítulo 37, se você puder acompanhar comigo. Vou lá. A palavra do Senhor. Uma passagem bastante conhecida. Pai do Senhor, pastora Lúcia. Paz do Senhor, Lilian. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 1. Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muito mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor, meu Deus, só tu sabes se pode ou não. Ele disse: profetiza para esses ossos, diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isso. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se ajuntando uns aos outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriam de tendões e músculos e depois de pele, porém não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: homem mortal, profetize para o vento, diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortais,
a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. O Senhor me disse: homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Até aqui, irmãos, por enquanto. A palavra do Senhor que nós já ouvimos bastante vezes, né? E temos louvores que falam a respeito dos ossos secos. E eu preparando a palavra hoje pela manhã, o Senhor colocou no meu coração falar sobre os ossos secos. Já havia uma vez ministrado sobre essa palavra. Creio que hoje será um pouco diferente da outra vez que eu havia ministrado. Observando alguns capítulos, né, da palavra do Senhor, eu já vejo aqui logo lá no capítulo 1, o profeta dizendo: eu senti a presença do Senhor. O Espírito me levou no meio de um vale e a terra estava coberta de ossos. O profeta, ele declara que ele sentiu a presença do Senhor. E quando ele sentiu essa presença, o Espírito o levou a um lugar. Lugar esse que era lugar de vale. Vale onde tinha muitos ossos, onde estava coberto de ossos. No versículo 2, ele me levou para dar uma volta, assim diz na minha versão. Ele me levou para dar uma volta. Eu vi que tinha muitos ossos. Muitos mesmos, ele declara. Imagina, irmãos, o Espírito do Senhor. Você sentir a presença de Deus. Você ser tocado por Deus e você ser levado para uma viagem a qual você não vai ver coisas boas. A qual você não vai se alegrar com aquilo que você está vendo. É o que está acontecendo aqui com o profeta. Eu senti a presença do Senhor. Ele me levou para dar uma volta. Ele me levou num vale. Ele não me levou no céu. Ele não me levou em terras boas. Ele me levou num vale. E nesse vale, a terra estava coberta de ossos. Existiam pessoas ali. Existiam pessoas que antigamente andavam. Pessoas que se locomoviam. Agora o profeta está sendo levado em uma viagem, em um passeio, em lugares em talvez que ele não gostaria de estar. Mas ele sentiu que quem estava com ele era o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Ele não estava sozinho naquele processo. Ele não estava sozinho naquele passeio. Irmãos, quando você se reúne com a sua família, com os seus filhos e você diz: vamos passear. Nós vamos passear agora. Nós vamos levar os nossos filhos a ir em lugares que vai trazer um agrado ao coração deles. Eles vão se alegrar. Você vai levar ele para um parque de diversão. Você vai levar ele em um lugar que ele vai chegar e ele vai gostar. Aquele passeio vai ser algo marcante para ele. E nós vemos que o que está acontecendo aqui, Deus vai levar Ezequiel a passear, a caminhar num lugar aonde Ezequiel não imagina. Ele está indo num lugar de vale. Ele está indo não só num lugar de vale. O que ele vai ver lá? Ele vai ver ossos. E ele vai ver ossos secos. E ossos sequíssimos. Os ossos não eram só secos. Não eram ossos que estavam ali há pouco tempo. Eram ossos que estavam há muito tempo sequíssimos. E aí ele vai continuar. No versículo 3, ele vai dizer: então ele falou comigo, Deus falou comigo. Será que esses ossos podem ter vida de novo? Irmãos, nós sabemos que para Deus tudo é possível. A palavra do Senhor diz que para aqueles que creem, tudo é possível. Tudo é possível porque Ele é o Deus do impossível. E aí o Senhor vai falar com Ezequiel: será que esses ossos podem ter vida de novo?
Quantas coisas Deus tem perguntado para nós e nós já sabemos da resposta para dar para Deus, porque Deus sabe todas as coisas e para Ele não há impossível. Você acha que Deus pode mudar a sua vida, a sua situação? Sim ou não? Sim, você sabe que Ele pode. Só que aqui Deus está perguntando para o profeta. Ele não está perguntando, você acredita que eu posso fazer esses ossos ter vida de novo? A pergunta de Deus para o profeta não é se Deus pode fazer alguma coisa por aqueles ossos. A pergunta é, será que esses ossos podem ter vida de novo? Deus está perguntando para o profeta se os ossos podem ter vida de novo. A pergunta não é, eu posso fazer alguma coisa por esses ossos? O profeta vai responder, só tu sabes, Senhor. Só tu sabes se sim ou não. Só o Senhor que sabe, porque ali, irmãos, ele pega aquela situação e ele coloca na mão de Deus. Essa situação não é para o homem, não é para mim, é para o Senhor. Então o Senhor é que sabe. O domínio está nas tuas mãos, Senhor. E aí ele vai dizer, só tu sabes, Senhor. Então Deus vai dizer para o profeta, fala com esses ossos. Fala com esses ossos. E diz que escutem a mensagem do Senhor. Porque a mensagem não era do homem para os ossos. Agora, Deus vai falar o seguinte para o profeta. Olha, profeta, já que você está dizendo que eu é quem sei se pode ou não esses ossos viverem, agora que você sabe que o poder está nas minhas mãos, então fala com eles e diz para eles escutar a mensagem do Senhor. Diga, profeta, diga a Ezequiel, que eu vou pôr respiração dentro deles. E assim vão viver de novo. Aleluia. Aleluia. O profeta, irmãos, ele vai tomar posse da palavra de Deus. Ele não vai duvidar daquilo que Deus está falando e ordenando que ele fizesse. Porque ele sabe que quem levou ele para esse passeio, quem levou ele para dar essa volta, mesmo que seja em um lugar triste, em um cenário difícil, em um cenário de morte, ainda que seja num lugar onde só tem ossos, onde não tem flores, aonde não tem coisas boas para ver, ele sabe que ele não está sozinho, ele sabe que Deus está com ele no meio daquele vale. Aleluia, glória então a Deus. ele vai dizer para os ossos, no versículo 6, Deus ainda vai continuar dizendo para ele, eu vou pôr tendões e músculos, e eu cobrirei de pele os ossos, aí saberão que eu sou o Senhor. Aleluia. Então, o profeta, no versículo 7, começou a falar com os ossos. Enquanto ele falava, ele não havia terminado de falar. Ele começou a ouvir um barulho. O profeta ainda está falando que Deus vai fazer e ele já começa a ouvir um barulho. O barulho já começa a estar naquele lugar. Era o barulho dos ossos se juntando uns aos outros, de forma, irmão, organizada. Os ossos começaram a se juntar para os seus próprios lugares. Lugar do braço no lugar do braço, lugar do pé no lugar do pé, as costelas no seu lugar devido, no corpo ao qual pertencia. Aleluia. O barulho começou, irmãos, e o profeta ainda estava falando, e o ajuntamento dos ossos começou naquele lugar. Aquele vale agora, que antes estava em silêncio, que antes só era morte, que antes só era luto, agora tem um barulho. O barulho agora é dos ossos, irmãos, batendo, irmão, um no outro, o osso voltando para o lugar, para o seu corpo, o osso voltando, irmãos, era um barulho de osso, irmãos, naquele lugar, porque aquele lugar estava cheio de ossos, eram muitos ossos, irmãos, eram muitos cadáveres que estavam ali. Então imagina, irmãos, quanto barulho de osso aquele profeta não ouviu, enquanto ele falava, enquanto ele ainda falava o que Deus havia mandado dizer, enquanto ele ainda falava que Deus estava falando que ia ter ajuntamento de ossos.
que ia haver tendões, que Deus ia colocar respiração sobre eles. Os ossos já começaram a obedecer. Aleluia. Aleluia. Os ossos secos começaram a obedecer a voz do Todo-Poderoso, porque o profeta estava ali falando, mas quem tinha dado a ordem era Deus. Deus deu a ordem, irmãos, para que os ossos voltassem ao seu lugar. Aleluia. No versículo 8 ele diz: enquanto eu olhava, viu-se cumprindo exatamente com o que o Senhor havia falado. Porém, ainda faltava algo acontecer. Ele começou a ver os ajuntamentos dos ossos, os tendões, a pele, cobrindo ali aqueles ossos, mas ainda faltava algo. Faltava respiração ao corpo. E Deus, irmãos, quando viu que o profeta começou a se preocupar, porque os ossos já estavam no lugar, os tendões já estavam no lugar, a pele já havia coberto todos aqueles ossos. Havia algo que tinha deixado o profeta preocupado, porque ele menciona no versículo 8, eu vi que ainda faltava a respiração. O profeta começa a ficar preocupado. Parece que o que Deus falou não vai acontecer. Ou parece que vai acontecer só a metade do que Deus falou e a outra metade não vai acontecer. Mas lá no versículo 9, a palavra do Senhor vai dizer: então me disse o Senhor, profetize ao vento. Profetize ao vento. Deus manda que venha de todas as direções para soprar sobre este corpo para que vivam. Porque quem havia dado a palavra, quem havia dado a profecia, era aquele que tinha poder na terra onde os ossos estavam e também tinha poder no céu, que é da onde vem o vento. Quando Deus vê o coração do profeta preocupado, porque havia ossos ali que já tinham sido cobertos até mesmo pela carne, mas só que os ossos ainda não têm vida, eles ainda não vivem, eles ainda não respiram. Então Deus vai falar para o profeta: profetize ao vento. Aleluia. Então Deus manda dizer: diga para o vento que venha de todas as direções, para que sopre sobre o corpo, para que eles vivam. Aleluia. E assim no versículo 10, a respiração entrou neles. E eles então viveram. Aleluia. E só depois que eles viveram, só depois que todas essas coisas aconteceram com eles, só depois do profeta até mesmo se preocupado, porque ainda havia algo a ser concluído. Só depois do profeta, irmãos, tomar posse da palavra de Deus, acreditar naquele que chamou ele para dar um passeio, naquele que pegou na mão e disse: venha comigo, que eu vou te levar para um passeio. Eu vou te levar a um lugar, eu vou tirar você do seu comodismo. Você precisa ver algo, você precisa sair da situação que você está e ver como que as coisas estão. Se nós olharmos hoje, irmãos, para as coisas que têm acontecido, para tudo isso que tem acontecido, saiba que é Deus pegando em nossa mão e dizendo: saia do seu comodismo, olhe como as coisas estão. Seja uma boca de Deus, seja um profeta de Deus e faça como o Senhor fez na vida do profeta. Ao invés de profetizar morte, ao invés de acreditar nos ossos secos que estamos vendo, comece a acreditar diferente. Porque aquele que falou que é o dono da vida, ele pede para que nós venhamos profetizar a vida aonde está morto. Só depois, irmãos, desse passeio, só depois do profeta ter acreditado e ter profetizado como o Senhor mandou, ele não aumentou o que Deus mandou ele dizer. Ele não profetizou com medo, com insegurança. Ele não colocou palavras dele.
Ele não deu regras dele, ele não ditou doutrinas dele. Ele falou aquilo exatamente que Deus mandou ele falar. Diga sim. E assim aconteceu. Aleluia. E quando o profeta terminou de falar sobre os ventos, e a respiração entrou neles, onde estava ali o osso seco, e agora tem carne, mas não tem vida, ainda não respira. Então, os ossos ficaram de pé. Os ossos só ficaram de pé. Eles só ficaram de pé, e agora não é mais um osso, agora já são homens, com carne, com tendões, com respiração, agora eles podem respirar. Então eles ficaram de pé. Enquanto houve o ajuntamento dos ossos, enquanto o profeta falava o que Deus havia mandado, que os ossos começam a ir para o seu lugar, que começa a ver o barulho, os ossos ainda não estão de pé. Observe que eles só vão ficar de pé no final do processo. No começo do processo ainda há muito barulho. No começo do processo, o vale inteiro escuta só barulho de ossos. Os ossos batendo um no outro. No começo do processo, a gente olha e começa a ver que há carne. Mas a gente ainda não vê respirando. Mas ao final do processo, quando o profeta faz o que Deus lhe ordena, então eles ficam de pé. Lá no versículo 10. Então profetizei conforme a ordem que havia recebido. Eu não profetizei além do que eu recebi. Eu não falei além do que eu recebi. Eu não coloquei as minhas palavras naquilo que eu recebi. Eu não coloquei os meus pensamentos naquilo que eu recebi. É profundo, eu não coloquei Jesus, o meu entendimento, a minha ciência naquilo que eu recebi. Eu não coloquei nada que eu ouvi de outra pessoa naquilo que eu recebi. Eu falei aquilo que eu recebi. Eu profetizei conforme a ordem que eu havia recebido de Deus. A respiração então entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram em pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. Aleluia. Nós vemos hoje, irmãos, que essa palavra, hoje, o Senhor vai dizer a partir do versículo 11, com quem Ele está falando. O Senhor me disse: homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Talvez hoje a gente tenha olhado para tudo que tem acontecido e estamos nos sentindo seco, sem esperança, sem o futuro, sem o que deixar para os nossos filhos, para a nossa herança. Estamos sem esperança, como essa casa que o Senhor está falando. Por isso, profetize para o povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor, abrirei as sepulturas deles e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Irmãos, Deus está falando conosco. Deus está falando conosco. Eu porei a minha respiração neles e os farei viver novamente e os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso e farei. Eu sou o Senhor e falei. Aleluia. Nós não vemos o profeta, irmãos, colocando a palavra dele no meio da palavra de Deus. Nós não vamos ver o profeta trazendo uma enganação. Aqueles ossos porque estão secos. Como que aqueles ossos poderiam ouvir alguma coisa se o osso não tem ouvido, irmãos? Ele poderia ter dito qualquer coisa. Ele não precisava ditar como o Senhor tinha dito.
Ele não precisava ser específico, detalhista. Mas a palavra vai dizer, e ele deixa bem claro, que ele fez como o Senhor ordenou. Ele fez como o Senhor ordenou. A obediência, irmãos, fez com que ele visse o resultado daquilo que Deus faz. Irmãos, talvez hoje Deus tenha nos pegado pela mão e tenha nos mostrado somente vale de ossos secos. O cenário hoje não é agradável. Se nós observarmos o que estamos vivendo nos dias de hoje, o cenário não é agradável. Estamos como num vale. Não tem nada de bonito. As pessoas estão morrendo. As pessoas estão perdendo seus entes familiares. O cenário hoje não é agradável. O cenário não é agradável. Mas essa história, essa visão que o profeta recebeu de Deus, vai dizer que ele sentiu a presença de Deus. Ele sentiu a presença de Deus e foi levado em espírito a um lugar de vale, a um cenário feio, a um cenário de morte, a um cenário cruel, a um cenário sem vida. Ele vai dizer, e ele me levou para dar uma volta. Irmãos, você não pega seu filho para levar para passear num cemitério, porque um cemitério não é um lugar de passeio. Cemitério é lugar que nós levamos as pessoas para enterrar. Lá só há tristeza e choro. É como se Deus tivesse pego na mão de Ezequiel e tivesse levado ele lá no cemitério, que hoje nós conhecemos como cemitério. Você não pega seu filho e diz, vem aqui, filho, que eu vou te mostrar uma lição. Aqui eu vou te mostrar o que acontece com as pessoas. Você não leva seu filho para passear neste lugar, porque lá não é lugar de passeio. Mas Deus, com Deus é diferente. Ele pega Ezequiel e leva Ezequiel para passear neste lugar, que não tem nada de bonito, que não tem nada de agradável. Só que Ezequiel está indo passear com alguém que tem a palavra. Ezequiel está indo passear com alguém que tudo pode. Então, mesmo que o cenário seja feio, mesmo que o cenário seja de morte, Ezequiel vai sabendo que tudo pode ser transformado. E então Deus fala com Ezequiel, para que Ezequiel profetize, para que Ezequiel fale aos ossos. E nós vamos ver o milagre acontecendo. Nós vamos ver que os ossos vão se pôr de pé, que Deus vai falar para Ezequiel, para ele no versículo 9. Então o Senhor me disse, homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha. Ezequiel, irmãos, está profetizando agora para o vento. Primeiro, Ezequiel vai profetizar para os ossos que não têm ouvidos. E agora Ezequiel vai profetizar ao vento que também não tem ouvidos. Mas quem está mandando Ezequiel profetizar é aquele que é o dono de todas as coisas. Do osso seco, do vento, da natureza, de todas as coisas. Nós vamos ver Deus operando aqui também na natureza, porque diz, Deus está mandando que ele venha, que os ventos venham de todas as direções para soprar sobre estes corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então Ezequiel profetizou conforme a ordem que havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. Irmãos, passear pelo vale onde tem ossos secos, pessoas já mortas espiritualmente e até mesmo fisicamente, nós passeamos.
Estamos vivendo tempos em que ligamos a televisão e só se fala de morte, só se fala de vale, só se fala de cova sendo aberta para receber os seus mortos. Só se fala de cova sendo aberta para receber os seus mortos. O mundo está se preparando para receber os seus mortos. O mundo está se preparando, abrindo covas para receber os seus mortos. Mas hoje, nessa tarde, irmãos, nós temos que nos levantar e profetizar sobre esse povo, sobre essa nação. Que eles tenham vida, que eles vivam, que eles se coloquem na posição ao qual Deus chamou para servir. Porque Deus estava dando uma ilustração através da visão de como estava a casa de Israel, como eles estavam. Deus, irmãos, nos colocou, Deus nos permitiu estar na posição que nós estamos para olhar para dentro de nós. Porque é fácil olhar para o irmão e dizer que ele está como um osso seco. Mas o difícil é olhar para dentro de nós e dizer, eu também sou esse osso seco. É mais fácil olhar e dizer que o outro está morto, mas não reconhecer que nós precisamos também se levantar para que Deus venha nos usar. Não, às vezes não conseguimos entender que Deus está permitindo nós estarmos aonde estamos para sermos tratados por Ele, para ver que precisamos dEle, que necessitamos dEle, porque Ele conta conosco para fazer diferente, para ser diferente. Ele conta conosco para que quando tudo isso acabar e a gente voltar, que nós vamos voltar diferente. Irmãos, imaginem. Hoje foi feito um barulho, irmãos. Para quem aceitou, para quem entrou no momento do jejum, hoje foi feito um barulho. Podemos dizer que hoje houve um barulho de ossos. Aleluia. Podemos dizer que hoje houve um ajuntamento. Oh, poderoso. Porque hoje muitas pessoas, de muitas igrejas, de muitas religiões até mesmo, entraram em jejum por essa nação. Entraram em jejum para que Deus venha cessar essa praga, essa peste. Hoje houve, irmãos, esse barulho. Mas veja bem, Deus não quer só o barulho. Porque quando o profeta começou a dizer o que Deus havia dito para ele, os ossos nem terminaram de escutar o que Deus tinha falado, já começou a ver. Já começou a ver o movimento, já começou a ver o barulho, mas ainda faltava a parte final. Houve só o barulho, mas eles ainda não tinham se colocado de pé. Então o barulho não quer dizer que está de pé. Fazer barulho não quer dizer que está de pé. O que aconteceu ao final foi só depois que o vento soprou sobre eles e que eles ficaram de pé. Então não adianta ter só barulho, tem que se colocar de pé também. Não é esperar que o outro faça, nós temos que fazer. Então depois do barulho, houve um outro movimento. Qual foi esse? Colocou de pé. É se colocar de pé. Deus quer que a gente se coloque de pé. E nessa tarde eu venho te dizer, no nome do Senhor Jesus, é tempo de nos colocarmos de pé. É tempo de enfrentarmos essa situação, enfrentarmos esse deserto, esse vale que estamos atravessando de pé. Não só por barulho, irmãos. Não só por barulhos, porque os ossos não tinham ouvidos. E eles escutaram a voz do profeta ao intermédio de Deus. Deus deu a ordem para o profeta profetizar. E os ossos escutaram. E o Espírito ainda não estava deles. O vento ainda não tinha entrado, não tinha ainda enchido os pulmões deles. E eles ainda assim escutaram. Mas só se colocaram de pé. Só se colocaram em posição
quando Deus deu a última palavra a Ezequiel. Dê ordem agora ao vento, para que sopre sobre eles, que os ventos de todos os lugares venham sobre eles. E assim o profeta profetizou, para que o vento entrasse neles, e aí eles se colocaram de pé. Então, irmãos, não temos que receber da palavra do Senhor e só fazer barulho. Não, temos que nos colocar de pé. Aleluia, temos que avançar. Nós estamos numa guerra, irmãos. Nós temos que entender que nós estamos guerreando. Nós estamos guerreando, irmãos. E todos querem sair vitoriosos dessa guerra. Todos querem sair desse vale. Não adianta também ficar em pé e continuar no vale, não. Vale não é lugar de morada. Vale não é lugar de morada. Passa pelo vale, se coloque de pé, passe pelo vale. Vale não é lugar de morada. Se coloque de pé, se coloque em posição. Eles ficaram em pé no versículo 10. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido, a respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. Deus está contando comigo e com você, com todos vocês que estão escutando, para que Ele possa fazer maravilhas através da nossa vida. Não é só fazer barulho. Não é só dizer que está fazendo. Não é só fazer barulho, irmãos. É se colocar de pé. É se levantar. É saber que aquele que chamou, que aquele que ordenou, pode fazer muito mais. O profeta disse: só tu sabes, Senhor. Ele estava querendo dizer, o Senhor é que sabe. Se o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. Se o Senhor não quiser, o Senhor não faz. Deus queria. Eu quero te dizer uma coisa. Deus queria fazer. Porque se Ele não quisesse, irmãos, Ele só ia levar Ezequiel até aquele lugar, através do Espírito. Ia dar só uma passeadinha lá e ia falar: olha aí, fica aí vendo aí o que está acontecendo. Você viu o que aconteceu? Você viu quantas pessoas morreram? Você viu quantas pessoas estão mortas? Você está vendo aí, Ezequiel? Vi, Senhor. Então tá bom, vamos embora para casa. Não, Deus não falou isso para ele. Deus não falou para ele: agora que você viu, vai embora para sua casa e fica lá quieto. Não, Deus estava fazendo com que Ezequiel entendesse o que Deus queria falar com o povo. O que Deus queria falar com Israel. Nós somos Israel de Deus, irmão. E Deus está falando conosco. Deus falou para Ezequiel: esses ossos podem ter vida de novo? Ezequiel não poderia sair dali sem responder o que Deus tinha perguntado a ele. Ezequiel não poderia sair dali, porque quem estava no comando daquela viagem, quem estava no comando daquele passeio era Deus. E Deus só ia permitir ele voltar depois que Ezequiel te desse a resposta a ele. Então Ezequiel diz o quê? Só tu sabes, Senhor. Ezequiel poderia ter dito assim: pode, Senhor. E o Senhor ia falar para ele: como você sabe se pode? Eu estou perguntando para você. Você acha que essa situação pode ter fim? Pode ser mudado esse quadro? Ezequiel disse: só tu sabes, Senhor. Será que tudo isso aqui vai passar, irmãos? Só Deus sabe. Mas eu tenho certeza que se essa palavra é para a minha vida e para a sua vida, então Ele quer. Ele quer. Ele não nos levou, irmão, para passear nesse cenário de morte. Ele não está nos permitindo passear por esse cenário difícil simplesmente para nós vermos, porque temos olhos. Ele não está permitindo a gente escutar as coisas que estamos escutando somente porque temos ouvidos, não. Ele quer que eu e você tire lição dessas coisas. Ele quer que eu e você aprenda algo.
E o que nós precisamos aprender é parar de fazer barulho. É não só fazer barulho, mas se levantar. Se levantar. Deus não está permitindo tudo isso acontecer para que nós fiquemos acomodados em nossos lares, esperando tudo isso passar. Deus não está contando comigo e com você para fazer barulho, para mim fazer barulho daqui de onde eu estou e você escutar o meu barulho desse lado aí e ficar como tudo está e daqui a pouco tem outra live e vai ser mais barulho. Não, Deus não quer barulho, Deus quer movimento, Deus quer que nos levantemos, porque nós já temos o que aqueles ossos não tinham. Nós já temos, irmãos, o fôlego de vida. Começou o ajuntamento, né? O ajuntamento já começou. Já tem barulho. Agora é hora de se levantar. Se levantar. Se encher de Deus. Encher os nossos pulmões. Para que saibam que Ele é o Senhor. Aleluia, que Ele é o Deus. Senhor. Quem me tiver no WhatsApp, coloquei um louvor lá. Um rapaz recebeu. Diz assim que de repente muita coisa começou a mudar. De repente a família começou a se encontrar, mais ou menos assim. De repente as pessoas começaram a ver muita mudança. E por causa desse de repente, muitas coisas começaram a mudar. E é verdade. De repente começamos a sentir saudade de coisas que não tinha. De repente começamos a dar valor em coisas que não dávamos valor. De repente queremos a igreja aberta quando antes nem queríamos servir. De repente queremos pregar quando antes não queria. De repente muita coisa começou a mudar. Porque Deus está nos levantando. Porque não aceitamos o que de repente está acontecendo aqui na terra. Porque não podemos nos conformar e ficar esperando que outras pessoas façam por nós aquilo que nós precisamos fazer. E sabemos que só depende de nós. Só depende de nós. Então aproveita, irmãos, esse passeio que Deus está nos levando. Aproveita por esse vale onde nós estamos caminhando. Aproveita por este vale onde estamos vendo tantas pessoas mortas, morrendo, perdendo vida. Aproveita esse cenário que Deus está nos levando a passear e tome uma posição. E tome uma posição. Porque Deus está falando para mim e para você. Eu te trouxe aqui para que você saiba que eu posso fazer, que eu quero fazer. Porque senão eu não te levaria até essa viagem. Eu não te levaria até esse passeio. Se eu não quisesse que você visse e mudasse. Nós só mostramos, irmãos, as coisas boas para os nossos filhos. Nós evitamos de mostrar aquilo que é ruim para eles. Porque pensamos que eles não vão ter estrutura. Nós não queremos que os nossos filhos vejam coisas a qual eles não vão saber lidar. Mas aquele que pegou pela mão de Ezequiel estava levando ele, irmãos, num lugar de milagre. Porque as pessoas acham que o lugar do milagre está onde tem flores, onde tem uma estrada bonita, uma estrada larga, como está aquele quadro ali. Deus estava levando Ezequiel a um vale de ossos secos, mas a história ia mudar. A história, o cenário da sequidão ia mudar. A história da morte ia mudar. Não ia ser sequidão para sempre. Deus estava levando Ezequiel para mostrar que o cenário ia mudar. Porque Ele não vai te levar num cenário feio, num cenário de morte, sem que no pensamento dele já não tenha tudo preparado para mostrar o milagre dele, para mostrar que ele é Deus, e que ele transforma, e que ele muda.
É tempo de nos levantarmos, irmãos. É tempo de nos levantarmos, profetizar sobre nações. Não é só sobre o Brasil. Não é só sobre o nosso bairro, sobre a nossa cidade. É sobre o mundo. É sobre o mundo. Nós temos que orar para todos. Samaria, confins da terra, como que é os nomes? Jerusalém, Samaria. Oh, Jesus, deu branco. Os confins da terra. É pelos confins da terra, irmãos. Não é só onde habitamos. Não é só onde estamos. Às vezes queremos orar só pela nossa família. Para Deus guardar só a nossa família. Senhor, visita a minha casa, guarda os meus, protege os meus. E os dos outros podem sofrer? Os outros podem ser atingidos? É para todos, irmãos. A nossa oração é para os de dentro e é para os de fora. É para os que estão conosco e os que não estão. É para quem a gente ama e para quem a gente teve algum problema. É para todos. Não é só para quem nós amamos. Não é só para os nossos familiares. É para os confins da terra. É para todo lugar. Então é tempo de se levantar e clamar. E clamar. Em Crônicas, em 2 Crônicas 7:14 fala: se o meu povo, é o povo de Deus, se o meu povo orar, se chama pelo meu nome. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, é o povo de Deus. Deus está contando conosco. Deus não está contando com aquele que está corrompido. Porque aquele que está corrompido, uma hora ou outra ele vai ter que despertar. Uma hora ou outra ele vai ter que ouvir. Ossos secos. Ossos secos. Assim fala o Senhor. Escute a mensagem do Senhor. Esses ossos vão ter que escutar e vão ter que se levantar e também se pôr em posição para a grande batalha, porque ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Amém? Vamos nos colocar de pé. Ezequiel, 2 Crônica 7:14, nessa versão diz assim: então, se o meu povo, que pertence somente a mim, a nenhum outro Deus, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, olha só o processo: se arrepender, abandonar, deixar os pecados, daí orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Farei o país progredir de novo. Vai sarar a terra. Quando o vento soprar, os ossos terão vida de novo. Vão ficar de pé de novo. Só assim. Só assim. Nós somos esse povo que cremos nele. Um Deus que fala e que cumpre. Um Deus que fala e está falado. Que diz que vai fazer e faz, que é imutável. Só dessa maneira, irmãos. Mas é tempo de se levantar, de se colocar de pé. Porque Deus conta conosco nessa luta. Essa luta não é só de quem está doente, essa luta é de todos nós. É uma luta conjunta. Nós somos esse exército de Deus. Nós somos o exército de Deus. E Deus conta conosco.
Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigado por ficar até aqui conosco, nos ouvindo, crendo que se você está aí, você está crendo que está recebendo direção de Deus. Você está aqui ouvindo, eu creio que você está atento, com os ouvidos atentos à direção que Deus está dando nessa tarde. Que você possa ser guardado, que a sua casa, sua família, seus amigos, seus negócios, sua vizinhança possa ser guardado pelo Senhor. E vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Vamos avançar. Deus nos levou para passear, mas o passeio acabou. Agora é hora de se levantar. Amém, meus queridos? Vamos estar orando pelos irmãos. Vamos estar orando pelo irmão Jonas Paula, Sandra Galter, Valéria Karen, Caetano de Faria, Célia Silva, João Henrique, Érica Figueiredo, Viviane, Luane, Cibele, Bruno de Sá, Ruth Ferreira, Wilson Mariano, Lilian Damasceno, Lindaura, Deise Roberta, Pastora Lúcia, Tamires, Sandra Figueiredo, Dolores, Dani Tomé, Fábia dos Anjos, Pastor Gabriel, Camila Quaresma, Analice, Natanael Silva, Sueli Sá, Sula Lia, Laís Castro, Letícia Reis, Bispo Tiago Henrique, Constâncio Celino, Lucimara Nazário, Valéria Sampaio, Janete Silva, Jandira Moraes, Tânia Basílio, Jane Kelly, Fabiana, Darcy Oliveira e Fabiana Aparecida. Fatinha. Ah, Fatinha Aparecida? Fatinha Aparecida. Vamos estar orando por esses irmãos? E logo depois nós já vamos estar escutando o irmão estar louvando o Senhor. Senhor Deus e Pai, poderoso, nessa tarde, unimos Senhor, a nossa queremos, fé, Senhor Deus, apresentar amamos as o teu nossas favor, vidas a Ti, Senhor. Apresentamos os nossos irmãos em oração diante de Ti, da Tua presença. E eis aqui os Teus filhos, Senhor, Senhor, ó Pai amado e querido, visita cada um dos irmãos, Senhor, poderosamente, Senhor. Com os medos, Senhor. Opera Em nome de Jesus, por cada um, Senhor Deus, com seus manifesta do Teu favor, da Tua graça, misericórdia, Senhor, cada um apresentando algo a Ti, Deus Senhor. Todo-Poderoso. Nessa tarde, venha com respostas, Senhor, Pai Todo-Poderoso, sobre a vida, Senhor Pai, Deus, dos Teus filhos. os vizinhos, Guarda ó eles, Pai, Senhor. da esquerda e da Guarda, direita, Senhor Deus, por onde Senhor. eles estiverem, Ó Senhor. Pai, diante, Protege, Senhor, a família. da frente, de Protege, trás, das Senhor Deus, costas, pessoas Pai. aqui, Senhor, representando os seus Oliveira, bairros, Senhor, em nome do representando a Senhor sua cidade, Jesus. representando o seu país. Apresentamos, Senhor, em nome de Jesus, ó todos Pai. os irmãos de Que o Senhor perto, venha, todos os Pai irmãos de querido, em longe, nome de Senhor. Jesus. Sobre essas Alcança, vidas, Senhor, levanta, Coloca Senhor, as tuas põe mãos, de pé, Senhor. meu Põe Deus. de pé, Senhor, aquele que está Faz o caído. processo necessário Aquele, para Senhor pôr de Deus, que pé, estava meu sem Deus. força. Aquele, Em nome Senhor do Deus, que Senhor só se Jesus. via diante desse vale, Oh, Senhor. glória a Deus, Que o Senhor venha poderoso trazer, Senhor. Senhor, um avivamento sobre a Em vida, nome de Senhor, Jesus. dos teus filhos, Senhor. Nessa tarde, que eles possam se colocar de pé. E que Em teu nome do nome, Senhor Senhor, Jesus. seja glorificado, Senhor, sobre a vida dos teus filhos nessa tarde. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? O Armandinho vai estar louvando o Senhor e nós já vamos estar encerrando. Deus abençoe. Salve a igreja tua paz de Jesus. Amém. Né? Aqui depois aqui. Demandou a cura. Amém. Né? Demandou a cura divina. Demandou a minha mataruina. Agora é bom, alega anunciar que Deus está curando neste lugar. Demandou a cura divina. Demandou a minha mataruina. Agora é bom, alegre anunciar que Deus está curando neste lugar. Quem mandou a cura divina, heredou a minha mataruina. Agora é bom, alegre anunciar que Deus está curando neste lugar. Que calor é esse na volta do altar? Que calor é esse na volta do altar? Que calor é esse na volta do altar? Há o poder de Deus, Ele está neste lugar. Há
o poder de Deus que está neste lugar. Que calor é esse na volta do altar? Que calor é esse na volta do altar? Que calor é esse na volta do altar? Ah, o poder de Deus, ele está neste lugar. Ah, o poder de Deus, ele está neste lugar. Ah, minha filha, ele abençoa. À noite, 7 horas da noite, não perde. A oração de manhã, Da madrugada. a oração de madrugada. Oração da meia-noite. Na meia-noite. Glória a Deus. Irmãos, às 20 horas tem mais. 20 horas a gente vai, vamos reunir alguns irmãos aqui. Vamos estar fazendo um culto no lar com poucas pessoas, como foi feito domingo passado. E aí vamos estar fazendo a live. Você é convidado para estar junto com a gente na live. Né? Você que não vai poder estar aqui conosco por restrições mesmo, né? Acompanhe com a gente. Esse culto vai ser rapidinho, como tem sido a live, vai ser o culto, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu domingo. Tenha, né, uma tarde abençoada com Jesus. Fiquem com Deus. Até mais tarde. A paz, até mais tarde. Deus abençoe. Obrigado a todos vocês que participaram da live.